Bem, nós já analisamos como são as tempestades da vida. E também já analisamos os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida. Agora nós gostaríamos de pensar com vocês quais são as grandes perguntas feitas das tempestades da vida. Olhem para Marcos capítulo 4, versículo 38. A primeira pergunta que nós fazemos, e perguntas que devem ser feitas para que nós aprendamos certas lições. A primeira pergunta é: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta nasce no meio de uma crise. Ela surge no meio de uma provação tremenda. Mas ela é resultado de três coisas. Primeiro, do medo que nós estamos sofrendo, passando por causa da tribulação. Porque, como nós já vimos, a maioria das tribulações que temos enfrentado são inesperadas e surpreendentes. E tudo aquilo que não é esperado e que nós não conhecemos traz-nos medo. E quando nós perguntamos para o Senhor: Mestre, não te importa que pereçamos? Nós estamos manifestando o nosso medo frente ao desconhecido. Em segundo lugar, esta pergunta, ela surge porque temos alguma fé no Senhor. Pergunte-se por que os discípulos acordaram o Senhor, chamaram-no de mestre e lhe perguntaram: não te importa porque pereçamos? Alguma fé no Senhor eles tinham. Bem lá no seu íntimo, eles tinham um sentimento, ainda que pequeno, e uma certeza, ainda que bem pequena, de que o Senhor podia resolver aquela situação. Então eles clamam: Mestre, não te importa que pereçamos? Mas se havia uma fé, essa fé era uma fé deficiente. Tanto é que eles foram recriminados pelo Senhor: vocês são tímidos. E isso nos faz pensar numa fé muito pequena que aqueles discípulos tinham no Senhor Jesus. Uma fé deficiente, apesar de ela existir. Mas sabe o que nos revela essas palavras? Que não é a quantidade de fé ou o tamanho da nossa fé colocado no Senhor que resolve o problema. E nós temos que admitir, como o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: homens de pequena fé. Sim, nós somos homens de pequena fé. Mas como já dissemos, não é o tamanho da nossa fé que resolve o nosso problema, mas em quem, embora esta pequena fé, em quem esta pequena fé está colocada. E ainda bem que os discípulos, enfrentando medo e tendo alguma fé, e uma fé bastante deficiente, pequena, eles ainda recorreram ao único que podia resolver aquele problema e tirá-los daquela situação de tremendo risco de morte. A segunda pergunta que surge nessa experiência, nós vamos encontrar no verso 40, na verdade são duas perguntas que o Senhor Jesus fez aos discípulos. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Nós já vimos que os discípulos acordaram o Senhor, lhe perguntaram: por que, mestre, não te importa que pereçamos? Porque eles estavam enfrentando medo. E sabe de uma coisa? Onde o medo prevalece, a fé desaparece. E o Senhor Jesus queria estimular ainda mais a fé deles
em si. E ele, através dessas duas perguntas, faz com que eles se lembrem de algumas coisas. Fé, por que ela deveria ser estimulada naquela ocasião? Bem, em primeiro lugar, o Senhor Jesus disse: passemos para a outra margem. Então ele tinha dado uma ordem, e uma ordem que continha uma promessa. E qual é a promessa? Nós vamos chegar na outra margem. Interessante. Os discípulos não levaram isso em consideração. Esta ordem que continha uma promessa de chegar até o outro lado do mar. Eles se esqueceram disso. E esquecer da promessa do Senhor significava duvidar que eles atravessariam o mar, chegando até o outro lado. Isso acontece quando nós esquecemos as promessas do Senhor. Esquecemos, por exemplo, uma promessa que ele fez pouco antes de ser assunto ao céu, quando, encorajando os discípulos, animando-os, fortalecendo a fé deles, ele disse: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que promessa maravilhosa! E quão frequentemente nós temos esquecido, especialmente passando por dificuldades, a promessa de que o Senhor está conosco. Irmãos, a palavra do Senhor é digna de inteira confiança. Se ele disse para os discípulos: vamos chegar até a outra margem, eles iam chegar do outro lado do mar. A promessa do Senhor merece ser levada a sério. Quando Jairo procurou o Senhor por causa da sua filha, que estava adoentada, e quando ele se aproximou do Senhor Jesus, ele ouviu as pessoas que vieram da sua casa dizer para ele: não incomodes o mestre, sua filha já morreu. O Senhor Jesus disse para ele: não temas, crê somente. O que é que o Senhor Jesus estimulou para Jairo ter naquele momento? Deixar o medo de lado, o temor, apenas crer, fé. Reparem como estas duas coisas nunca andam lado a lado. Quando o medo aparece, a fé desaparece. Mas o contrário, quando a fé é estimulada e ela é colocada nas promessas do Senhor, o medo desaparece. São duas coisas que não podem andar juntas, medo e fé. E naquele momento, o Senhor, estimulando a fé deles, faz com que o medo desapareça da situação. Queremos lembrar a vocês também que o Senhor estava com eles no barco. E se eles deviam se lembrar da promessa do Senhor, eles deviam se lembrar também da presença do Senhor com eles no barco. Nós já fizemos menção do que o salmista disse, Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Irmãos, a presença do Senhor faz total diferença na forma como nós enfrentamos as dificuldades. A certeza da sua presença conosco, a certeza de que Ele está conosco, não nos abandona, não nos deixa sozinhos, mas está conosco. Isso faz total diferença na forma como nós enfrentamos as dificuldades.
Fizemos menção também da sua promessa: estou convosco todos os dias. Por que é que o Senhor insiste na sua presença conosco todos os dias? Porque Ele sabe que, se nós não nos conscientizarmos disso, o medo tomará conta de nós, mas a certeza da sua presença espantará o medo da nossa mente, do nosso coração. Além de considerar a promessa do Senhor e a presença do Senhor, o Senhor também queria que eles desfrutassem da paz do Senhor. Que cena conflitante! Os discípulos apavorados, percebendo a fúria do vento, o tamanho das ondas, a água entrando no barco, e aquela imensidão de mar em que eles estavam, impotentes para controlar a tempestade, para dominar a tempestade. E quando eles olham para o Senhor está dormindo. Talvez até eles possam ter notado o semblante do Senhor, transmitindo uma paz que só o Senhor pode nos dar, até mesmo no meio das tribulações. A paz do Senhor. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, nós lemos: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando a ansiedade tomar conta da nossa mente, nós devemos espantá-la, apresentando as nossas petições, o nosso clamor ao Senhor. E como resultado de entregar a Ele a resolução daquele problema, de entregar a Ele e deixar nas suas mãos, na sua vontade, a resolução de qualquer problema, o resultado disso será a paz do Senhor, inundando o nosso ser, nos acalmando, eliminando a ansiedade. E mesmo no meio de uma tribulação ou de uma tempestade como os discípulos estavam enfrentando, é possível experimentar a paz do Senhor. Mas uma coisa nós queremos que você note. Por essa razão o Senhor estava estimulando a fé dos discípulos. Ele fez com que os seus discípulos lembrassem da palavra do Senhor, da presença do Senhor, da paz do Senhor e também do poder do Senhor. O que é que o Senhor fez para livrá-los do perigo de afundarem junto com o barco? O Senhor repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Uma palavra dirigida ao vento, que devia estar assobiando nos ouvidos dos discípulos: emudece. Uma palavra ao mar agitado, provocando ondas enormes, cuja água já estava entrando dentro do barco: acalma-te. Uma palavra apenas ao mar, uma palavra apenas dirigida ao vento. E o Senhor da criação, aquele que fez o vento e que fez o mar, e que tem controle total sobre a natureza, criada por Ele, sustentada por Ele, dirigida por Ele, controlada por Ele. Nada está fora do seu poder. Tudo permanece debaixo da sua mão poderosa. E uma palavra apenas dirigida ao mar, e uma palavra apenas dirigida ao vento, faz com que
o vento se emudeça e o mar se acalme. O que é que os discípulos puderam experimentar? O poder do Senhor. Notaram? 4 pontos. O Senhor estimula a fé dos discípulos nele, para que eles experimentassem a promessa do Senhor, a presença do Senhor, a paz do Senhor e o poder do Senhor nas suas vidas. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que todo aquele que se aproxima de Deus pela fé, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Lembra destas palavras em Hebreus capítulo 11? Muito bem. É por isso que o Senhor estimulou a fé dos discípulos. E quando ela se manifestou, eles experimentaram tudo isso nas suas vidas. Finalmente, a última pergunta que nós queremos meditar com vocês é a pergunta que os discípulos fizeram entre si no verso 41. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Talvez você já tenha feito esse questionamento também, passando por algumas dificuldades. Quem é este? Me permita agora usar o trecho para mostrar a você quem é o nosso Salvador. Em primeiro lugar, ele é o Mestre Supremo. Olha o verso 34, anterior a este acontecimento. Quando Jesus, sem parábolas, não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. E por reconhecer que ele era o Mestre, é que quando os discípulos lhe acordaram, disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele é o Mestre Supremo. E ele estava querendo usar aquela experiência da tempestade no meio do mar da Galileia para ensinar aos discípulos lições muito importantes. E ele vai usar as tempestades da nossa vida com a mesma finalidade pedagógica. Ele quer nos ensinar. Em segundo lugar, Jesus é o homem perfeito. No meio da tempestade, o que ele estava fazendo? Verso 38, ele estava dormindo. Ele havia passado o dia, várias horas, ensinando, fazendo milagres. Ele estava como homem cansado. Ele tinha as suas necessidades como homem. E ele prova, ao estar dormindo ali, que ele era verdadeiro e perfeito homem. Sabe a lição que nós podemos tirar? É que nós, como homens, também vamos passar por provações, dificuldades, tribulações, tempestades na nossa vida. E nós deveríamos nos comportar como o Senhor se comportou, dormindo. Isso não significa que nós não vamos estar preocupados com a situação, mas exatamente por nos preocupar, é que nós devemos colocar a resolução das tempestades nas mãos do Senhor. É interessante porque quando Jonas foi mandado por Deus para ir a Nínive, e ele, ao invés de obedecer, tomou um navio que ia para Tarsis numa direção oposta, ele desceu ao fundo do navio, ao porão do navio, e ele se pôs também a dormir. Mas aquele era o sono da desobediência e da irresponsabilidade. Não é este o sono que este trecho de Marcos 4 nos ensina. O Senhor Jesus dormindo
estava dormindo porque ele sabia que tudo estava no controle do Pai, e a uma palavra sua, o mar ia se acalmar e o vento ia emudecer. Então nós deveríamos fazer a mesma coisa, como homens passando pelas tribulações, tempestades da vida. Deveríamos dormir e descansar que tudo está no controle e debaixo do poder do Senhor. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em terceiro lugar, ele é o verdadeiro Deus. Quando ele mostra que tem poder sobre a natureza, ele mostra a sua própria divindade. E que como criador da natureza, ela lhe está perfeitamente sujeita, debaixo do seu controle, debaixo do seu poder. Porque aquele que estava dormindo no barco, no meio da tempestade, não era apenas o perfeito homem, mas ele era o verdadeiro Deus. O único, vivo e verdadeiro, Senhor da criação. E ele provou isso, controlando o vento e o mar. Em quarto lugar, o Senhor é o benfeitor, que muitas vezes é desconhecido para muitas pessoas. Marcos diz que quando eles entraram no barco, outros barcos o seguiam. E sabe de uma coisa? Provavelmente aqueles outros barcos também estavam enfrentando a tempestade. A diferença é que as pessoas que estavam nos outros barcos não ficaram sabendo quem é que silenciou o vento e acalmou o mar. Os discípulos sabiam. Os discípulos souberam. Eles viram e ouviram a ação do Senhor. Mas os que estavam nos outros barcos não ficaram sabendo isso, pelo menos no momento. E isso nos revela que o Senhor, ele é o grande benfeitor e para muitos desconhecido. Colhem a sua bondade, a sua graça, o seu amor manifestado de inúmeras formas na sua vida, mas não sabem e não reconhecem que tudo o que recebem vem do Senhor. Finalmente, quando os discípulos perguntaram quem é este, Jesus mostra que é aquele que tem a autoridade suprema. Sim, ele controla tudo. Ele disse aos seus discípulos: todo o poder, ou diz uma outra versão, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não esqueçamos disso quando nós passarmos por tempestades na nossa vida. Ele é o Senhor Supremo. Ele tem autoridade absoluta sobre tudo e sobre todos. E quando nós enfrentarmos alguma situação de pensarmos, isso está fora de controle. Fora do controle de quem? Nosso? Provavelmente. Dele? Não. Ele é a autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. Não esqueçamos estas lições importantes desta experiência que os discípulos passaram. Para nós terminarmos os nossos pensamentos, irmãos, gostaríamos apenas de dizer o seguinte: a intervenção soberana do Senhor às vezes acontece quando todos os recursos humanos acabam. Quando a nossa impotência, fraqueza e limitação é claramente demonstrada, aí é a hora do Senhor agir. E muitas vezes ele espera esse momento para que nós tenhamos plena consciência de que nós somos limitados. Queremos também dizer que as tempestades da nossa vida fazem parte do currículo do Senhor para nos ensinar. É parte da escola do Senhor
em que nós estamos matriculados. E ele tem lições importantes e preciosas, que ele não poderia nos ensinar a não ser desta forma. Então ele permite tempestades nas nossas vidas para nos ensinar lições que nós vamos levar para o resto da vida e que serão de um aprendizado muito valioso para nós na nossa jornada aqui na terra. Quando o Senhor acalmou o mar e silenciou o vento, os discípulos ficaram maravilhados da sua autoridade, do seu poder, da sua presença, da sua palavra, e puderam desfrutar de uma paz que ninguém podia lhes oferecer e lhes dar, a não ser o Senhor. Sabem, depois de enfrentarmos tempestades na nossa vida e de vermos a presença do Senhor de uma forma inquestionável, de notarmos o poder do Senhor agindo, de verificarmos a autoridade dele manifestada, de vermos a solução do Senhor para os problemas que nos afligiam, nós vamos ficar também maravilhados. E no fundo, e no final das contas, nós vamos perceber que Deus permitiu certas tempestades na nossa vida para que o resultado seja o seu nome honrado e glorificado e a sua pessoa exaltada nas nossas vidas. E sabe, se estes objetivos forem atingidos, então nós vamos dizer: bendita tempestade que eu atravessei. Que Deus continue falando aos nossos corações, nos animando e nos fortalecendo, mesmo no meio das tempestades desta vida. Amém. Tudo que vais fazer.
vales, desertos e mares que eu atravesso me levam para perto de ti. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco me mais. dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, ó Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé.